Fala, meus queridos alunos, tudo bom com vocês? Muito bem-vindos aqui ao canal do Professor Fábio, tá? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas, qual momento do seu dia que você vai estar vendo esse vídeo. O que importa é que você está aqui vendo esse vídeo, tá certo? Se gostar desse conteúdo, gente, fortalece aí no like, tá? Gostou? Compartilha com os amigos. Não gostou? Compartilha com os inimigos. Vamos dar problema para eles, entendeu? Vamos deixar a vida deles um pouco mais difícil, beleza? Esse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho, continuando aquele papo ainda, aquele nosso bate-papo sobre as áreas da filosofia, né? Esse vídeo aqui vai ser dedicado à história da filosofia, certo? Uma parte aí da filosofia, um ramo, né, de estudo da filosofia que eu particularmente gosto bastante, tá? Porque ela consegue dar aquela visão do todo, né? A gente consegue ver ali todas as nuances de pensamento, o que um filósofo pensou, o que outro filósofo se contrapôs a ele pensou também, certo? Isso é muito legal, tá? E sem contar que é um ramo aí da filosofia que está muito ligado também à matéria de história, né? Então, sabe, você juntar as duas assim ali na hora que você está adquirindo conhecimento é muito bacana, beleza? Então vamos lá, gente. O que é história da filosofia, tá? História da filosofia nada mais é do que o entendimento do desenrolar das ideias ao longo da história, certo? Existe inclusive uma piadinha aí para quem estuda filosofia que diz o seguinte, né? Filosofia mesmo é só antiga, o resto é nota de rodapé. Para quem não sabe o que é nota de rodapé, quando você está lendo um texto, tem um númerozinho bem pequeno, assim, você vai olhar lá, por exemplo, tem um número 1 bem pequenininho, assim, em cima de uma palavrinha, né, ou de uma expressão. Aí você vai olhar lá embaixo, tem em letras menores, bem pequenas assim, aquilo é uma nota de rodapé, né? O que essa piadinha quer dizer? Fala, olha, tudo que é discutido hoje em dia, né, ou desde a modernidade, hoje em dia, aqui na contemporaneidade, tudo isso já foi discutido lá atrás na filosofia antiga, lá na Grécia antiga. E de fato é verdade, né? Se você for pegar aí grandes temas da humanidade, esses temas já foram tratados pelos gregos antigos, certo? Então assim, a história da filosofia ela procura entender esse movimento, né? De como as ideias foram se formando. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, por exemplo, em teoria do conhecimento, tá? Vamos pegar, sei lá, o Teteto, que é um diálogo platônico. No Teteto, Platão ele vai procurar entender ali os limites do conhecimento, né? Como que o homem consegue conhecer, tal? Isso é descrito ali no diálogo platônico. E não sei se vocês sabem ou não, todo diálogo platônico ele termina em uma coisa que ficou conhecido como aporia, né? Não tem solução, tá? O Platão ele não dá nenhuma solução para aquele problema. Mas a partir dali, né, houve evolução na teoria do conhecimento, né, especificamente nessa matéria, se você for olhar a coisa do ponto de vista aí da história da filosofia, houve, tá? Só que assim, vamos imaginar o seguinte, pensa numa rede de pescador, numa rede de pesca, tá? Com uma trama bastante larga, assim. A trama é a malha da rede, né? Então, pensa que lá nos gregos antigos, tá? Quando você jogava a rede ao mar para pescar os peixes, né? Pela trama ser bastante larga, né? Ser muito espalhada, ser uma trama muitos peixes não iam, você só ia conseguir pegar peixes muito grandes que não conseguissem passar pela trama, tá? Pensa que na modernidade, falando em termos de teoria do conhecimento, tá? Dentro aí sendo analisado aí pela história da filosofia, pensa que na modernidade essa trama do conhecimento ela é mais fina, certo? Ela tem os espaçamentos menores, então você consegue atrair mais coisas, né? Se você jogasse essa rede ao mar, você pescaria muito mais peixes. Mas, por exemplo, perguntas como de onde viemos, para onde vamos, qual o sentido da nossa existência? Essas perguntas existiam lá com os gregos antigos e existem conosco hoje, aqui, século 21, certo? Então, assim, a história da filosofia busca entender esses movimentos, tá? Um outro exemplo que eu posso citar aqui, né, falando que aí nenhum homem vive fora do seu tempo, é, por exemplo, o caso do filósofo Jean-Jacques Rousseau, certo? O Rousseau, gente, ele
foi aí, né, um dos, digamos assim, um dos caras que enfim, ajudaram muito aí para que a Revolução Francesa acontecesse lá em 1789, né? Mas o Rousseau, ele tem um livro que chama O Emílio, ou da Educação, certo? Se não me engano, é dividido em 5 partes o Emílio, e no Emílio, gente, o Rousseau vai falar como você deve educar uma criança. O Rousseau, ele foi o criador aí da fundação, ó, da teoria do justnaturalismo, e o justnaturalismo diz mais ou menos o seguinte, tá? Todo homem nasce bom e é corrompido pela sociedade, tá? Só que quando você olhar para o Emílio do ponto de vista da história da filosofia, você tem que entender que ele tinha a mentalidade daquela época, tá? Ele é do século XVIII, certo? Um pouco antes aí da Revolução Francesa. Então você tem que entender isso, tá? Não adianta você pegar o Rousseau hoje em dia e falar, nossa, um mega blaster revolucionário. Foi para algumas coisas, para outras não, tá? No próprio Emílio, ele vai falar que a educação do Emílio, né, ele imagina um garotinho que se chama Emílio, né, como que ele deve ser educado e tal. E a mulher ideal do Emílio é a Sofia, tá? E como que deve ser a mulher ideal pro Rousseau, né? Como que deve ser a mulher ideal que vai casar com o Emílio, tá? E pro Rousseau, que era um cara aí das luzes, né, um iluminista, um cara que, enfim, influenciou muito a Revolução Francesa, a mulher devia aprender a costurar, né, devia aprender a se portar, certo? Cuidar da casa. Então, assim, volto a dizer, gente, nenhum homem vive fora do seu tempo, beleza? Quando a gente está estudando história da filosofia, a gente vai vendo essas ideias se movimentando. O Rousseau dialogava com a modernidade? Óbvio, ele é um moderno, tá? Mas tem coisas que você pegasse ele, né? Conseguisse sentar aqui e falar, e aí, Rousseau, beleza, como vai você? Chega aí, mano, vamos trocar uma ideia. Você vai ver que a ideia de educação para a mulher, se a gente olhar com os olhos de hoje, tá? Você vai ver que fala, pô, esse cara é um pouco antiquado, né? Então, ao estudar a história da filosofia, gente, tenham esse cuidado, tá? Tentem se colocar no momento histórico que determinado filósofo está propondo uma ideia, está estudando alguma coisa, certo? Cuidado, tá? Você olhar com os olhos de hoje, algo que aconteceu há muitos anos atrás, sei lá na Grécia Antiga, isso é um erro que a gente chama de anacronismo, certo? Gravem essa palavra aí. Não seja anacrônico, beleza? Por exemplo, a sociedade escravagista a sociedade grega era uma sociedade escravagista, aceitava escravos, Aristóteles tinha escravos, tá? Provavelmente, hoje em dia isso não passa mais pela nossa cabeça, né? Você ter escravos, tá? Mas para o Aristóteles, que foi assim, dos fundadores do pensamento ocidental, ele tinha escravos. Então, quando você vai estudar a história da filosofia, você tem que levar em conta sempre o momento histórico, tá? É muito importante. Sei lá, você vai estudar, um Rousseau, sei lá, de que época? Do século XVIII. Então, o que estava acontecendo na Europa do século XVIII, certo? É importante que você tome esse cuidado aí e se atente a isso. Beleza, gente? Gostou do conteúdo? Compartilha com os amigos. Não gostou? Compartilha com os inimigos, ativa o sininho aí para você ser o primeiro a receber o vídeo assim que eu gravar novos vídeos aqui para vocês. Beleza? Valeu, galera. Filosofia é vida. Falou!